Boa tarde, meus irmãos, que estejam todos bem, com saúde, que Jesus possa estar sempre em nossos pensamentos e em nossos corações. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no item 11, amar ao próximo como a si mesmo, e o item de hoje é o 5, dai a César o que é de César. E, a princípio, é muito curioso que esse item que fala de César, das coisas materiais, está inserido dentro do capítulo 11, que é um capítulo que fala muito de amor, de amar ao próximo, de fé, de caridade, e parece que ele não combina muito com o capítulo 11. E depois, daqui a pouquinho, nós vamos entender que está totalmente certo a localização desse item 5. Esse item, ele fala daquela passagem muito famosa, onde os fariseus, que eram os doutores da lei mosaica, tentaram armar uma cilada para Jesus. Eles procuraram um mestre que estava pregando na rua e eles levaram uma questão muito famosa, muito conhecida por todos nós. Eles perguntaram para Jesus se era certo ou não pagar o tributo, o imposto a César. E antes de nós comentarmos sobre isso, sobre essa questão, o que Jesus respondeu, vamos entender um pouquinho o que estava acontecendo naquela região nessa época. O próprio Evangelho ele conta que o povo estava muito revoltado, eles não aceitavam pagar o imposto a César e estavam formando um grupo, o Evangelho chama de um partido, para lutar contra a cobrança do imposto. Então, esse assunto era muito polêmico à época. Acredito que seja até hoje, né? Mas, naquela época, o povo estava muito inflamado. Havia muitas brigas com relação a isso, muitas discussões na rua a respeito disso. Uma revolta muito grande. Então, a pergunta por si só já era uma cilada para Jesus. Porque de qualquer forma, qualquer resposta que Jesus desse, se ele falasse que sim, que era lícito pagar o imposto, quem ia ficar muito revoltado com Jesus eram os judeus, que eram contra o pagamento. Se ele falasse que não era justo pagar o imposto, ele ia despertar as autoridades, a autoridade romana. Ele poderia até ser preso por conspiração, né, por estar atiçando o povo a não pagar, não cumprir com as suas obrigações. Então, nós temos que ter muito cuidado quando nós formos refletir sobre essa resposta que Jesus deu. Jesus, com sua inteligência suprema, já antevendo a malícia dos fariseus, os fariseus se uniram com os herodianos, que eram aqueles que pertenciam ali ao governo de Herodes, para poder armar essa cilada para Jesus. Eles foram juntos, né, para saber o que Jesus ia falar e possivelmente poder prendê-lo ali naquele mesmo momento. E Jesus responde lindamente. Jesus pede para ver a moeda e pergunta de quem é essa imagem que está na moeda, de quem é esta inscrição. E eles respondem que é de César. Então ele diz: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E nós temos que ter, meus irmãos, muito cuidado na hora de interpretar essa resposta de Jesus. Não podemos cometer o mesmo erro que cometiam os fariseus de interpretar as palavras
as frases, os textos sagrados ao pé da letra. Parece, ouvindo Jesus dizer, então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, parece que Jesus está separando. Mas na verdade, Jesus está falando aqui de equilíbrio. Essa mensagem, ela fala muito de amor, embora a princípio nós pensemos que não. Mas essa passagem, ela está falando exatamente do respeito, porque nós não podemos nos dividir. Então, eu quando estou na minha religião, no caso nós que somos espíritas, quando nós estamos na casa espírita, nós somos religiosos, somos bonzinhos, não pensamos maldades. Quando nós estamos no nosso ambiente de trabalho, somos rígidos, somos irritados. Em casa, nós somos de outro jeito. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, é tudo ao mesmo tempo. Jesus está unindo, Jesus está falando, te equilibra e administra a tua vida. Uma coisa não pode interferir na outra no sentido de entrar como uma desculpa. Não é porque você é religioso, não é porque você é de Deus que você não precisa pagar o imposto. Percebem? Eles queriam que Jesus, que dizia vir de Deus, falasse que eles não precisavam cumprir com os deveres aqui da nossa vida do dia a dia, trazendo um pouquinho aqui para o nosso presente. Quantas vezes nós deixamos a desejar dentro de casa, no nosso lar, com a nossa família? Porque muitos de nós se esconde, pode estar se escondendo dentro de uma religião. Alguns de nós se esconde dentro da religião e esquece que tem deveres com a sociedade. Nós temos deveres com a sociedade, nós temos deveres a cumprir com as autoridades, nós temos deveres a cumprir no nosso lar, com a família que formamos. Então, dai a César o que é de César, o que é do mundo. Nós estamos aqui, nós não somos daqui, nós somos espíritos imortais, mas nós estamos aqui nesse planeta e temos os nossos deveres. Outros de nós se escondem no trabalho excessivo, só pensam em coisas materiais, só pensam em dinheiro e não tem tempo nem para sua própria família e nem para Deus e nem para sua espiritualidade. Então percebam, Jesus pede equilíbrio. Não é porque eu sou ateu também, vamos aqui chamar a atenção para isso, que eu não posso estar dando a parte de Deus. Percebam, o que é a parte de Deus? O que é de César? De César é mais fácil da gente saber. Nós temos os nossos deveres, né? Nós precisamos trabalhar para nos manter, nós não podemos ser um fardo para a sociedade, nem para as pessoas da nossa família, nós temos que dar a nossa colaboração. Mas será que enquanto eu estou fazendo tudo isso, que são esses meus deveres, eu também não estou dando o que é de Deus? O que é de Deus, meus irmãos? O que é de Deus? Deus é amor. Nós
somos divinos. Então, como nós damos a parte de Deus? Toda vez que eu permito que saia de mim o melhor, toda vez que eu me empenho, seja onde for, tenha eu religião ou não, seja eu ateu ou não, eu posso dar a parte de Deus em qualquer lugar. Por quê? Porque eu sou divino. Não tem como eu tirar a centelha de mim. Então, toda vez que eu me conecto com essa parte melhor de mim, que é Deus em mim, eu estou dando a parte de Deus. Toda vez que eu escuto alguém, que eu ajudo alguém, seja como for, seja no meu trabalho material ou não, seja no meu trabalho voluntário, seja até com os meus próprios pensamentos. Nós espíritas sabemos que nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. E nós sabemos que um pensamento meu, ele vai navegar por esse fluido. E ele pode deixar um ambiente não tão agradável. Para quem é mais sensível, é mais fácil de perceber. Ou eu posso iluminar, deixar aquele ambiente mais agradável. Quantas vezes, né, nós percebemos quando chegamos em algum lugar que tem alguma coisa ali que faz com que nós fiquemos... que é uma sensação um pouco desagradável. Então nós temos uma sensibilidade, às vezes sem perceber, que não estamos bem, e às vezes é aquele ambiente que é a soma de todos aqueles pensamentos daquelas pessoas que estão ali. Por isso que nós nos sentimos tão bem quando chegamos na casa espírita, porque a própria espiritualidade, ela enche o ambiente de pensamentos otimistas, positivos, de esperança, de paz. Então nós sentimos aquela agradável sensação de leveza. É uma sensação muito boa, né? Que saudade que dá só de falar. Então, nós podemos fazer o bem o tempo todo, e toda vez que nós fazemos esse esforço em ser melhor do que ontem, em dar o melhor de nós, seja em qualquer lugar, nós estamos dando a parte de Deus. Então, meus irmãos, Jesus não está separando, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não é para separar, porque nós somos um só. A ideia é que nós sejamos cada vez mais um só, onde estivermos, em casa, no trabalho, no templo religioso ao qual nós pertençamos. Nós precisamos ser um ser único. Quanto menos máscara tivermos, melhor. Porque aí nós vamos conseguir, quanto mais nós nos melhorarmos, nós vamos conseguir que Deus haja através das nossas mãos o tempo todo. Quanto mais nós nos melhoramos, mais podemos contribuir com o bem. E isso é dar a parte de Deus. Isso você pode fazer cuidando do seu filho, fazendo aquela comidinha gostosa com amor, lavando uma louça com amor, arrumando a casa, fazendo o seu trabalho material, tratando bem as pessoas, tentando ter paciência, tolerância, empatia. Como a empatia nos aproxima de Deus, como a empatia nos torna... Nós somos tão divinos, que toda vez que a gente se afasta do bem, desse melhor proceder, toda vez que a gente cai
né? A gente cai nas malhas da irritabilidade, que a gente fala o que não deveria falar, dói, alguma coisa dói em nós. Nós ficamos mais fracos, ficamos doentes, doentes do corpo, doentes da alma, mas nós não ficamos bem, porque nós somos divinos. E toda vez que a gente se afastar dessa nossa divindade, nós vamos ter algum tipo de problema, mesmo que ainda não percebamos, porque nós estamos muito distraídos, estamos meio que dormentes, dormindo. Mas quando começamos a despertar e sentir dentro de nós brotando um tipo, né, seria aquela luz que começa a acender, quando nós estamos nessa sensação de paz e voltamos a sentir essa irritabilidade, nós percebemos, não, aqui não é um lugar bom para a gente ficar. Eu prefiro sentir aquela outra sensação de paz, de tranquilidade, de esperança. Então eu vou tentar fazer de tudo que eu puder para me manter nessa paz que Jesus falou. Então, meus irmãos, essa passagem, como bem diz aqui no Evangelho, ela fala totalmente do amor. Eu vou até ler aqui um pedacinho, porque não dá para perder esse finalzinho aqui. Esse princípio é consequente daquele que nos diz: devemos agir com os outros como gostaríamos que eles agissem conosco. Então, essa parte de dar a César o que é de César fala totalmente do respeito com o direito do outro. Então, por que eu vou dizer que eu não vou pagar o que eu devo ao outro, que é direito do outro, porque eu sou religioso? Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque primeiro que Deus não tem nada a ver com religião. Nós somos divinos, queiramos ou não. Nós somos de Deus, saibamos ou não. Deus está em tudo e dentro de nós, mesmo que nós não saibamos disso. Muitos não sabem, não é mesmo? Os ateus que não acreditam em Deus, as pessoas que são muito materialistas ainda não sabem disso, mas todos nós um dia vamos deixar esse corpo e vamos descobrir isso. Então, é um fato, não é mesmo? E continua. Ele condena todo prejuízo material e moral que se possa causar ao próximo e toda a violação de seus interesses. Então, o respeito aos interesses do próximo, inclusive o respeito a essa sociedade a qual nós estamos aqui vivendo temporariamente, mas precisamos respeitar as leis, não é mesmo? E ele continua. Ele condena todo prejuízo material e moral que se possa causar ao próximo e toda violação de seus interesses, determinando que se respeitem os direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Então vejam bem, meus irmãos, que essa passagem, dai a César o que é de César, Jesus usou naquele momento para aquela situação, mas nós não podemos pegar esse ensinamento de Jesus e restringi-lo. Nós precisamos entender, né? Nós sabemos que tudo que Jesus falava era atemporal, era um ensinamento que ele aproveitou aquela situação, mas esse ensinamento é muito maior do que a gente possa imaginar. Então esse ensinamento ele está falando do respeito ao próximo, que o meu direito ele só vai até onde ele esbarra com o direito do outro.
Então isso vale para o próximo, isso vale para as autoridades, isso vale para esse sistema que nós estamos inseridos nele temporariamente. Nós não somos daqui, mas estamos aqui. E nascemos no país o qual tem algo para nos ensinar. Então pensemos bem nisso. Às vezes nos bate um pouco de revolta, um pouco de tristeza, podemos dizer assim, e falando de impostos, achamos que não é justo pagar o imposto por aqueles diversos motivos que nós já sabemos. Mas nós sabemos que não existem injustiças no planeta. Existem sim pessoas fazendo muitas coisas que não deveriam, pessoas injustas, como nós, que também somos. Muitas vezes somos injustos, nós não somos perfeitos, não vamos nos enganar. Mas pessoas injustiçadas, nós temos certeza que não existem. Então é isso que nos conforta, é saber dessa lei que nunca falha, que é a lei de justiça. A lei de justiça, de amor e de caridade, que é uma lei infalível que Deus criou. Então, meus irmãos, terminando aqui, ele fala: esse princípio estende-se ao cumprimento dos deveres em relação à família, à sociedade, à autoridade, bem como a todos os indivíduos. Era como nós estávamos falando há pouco. Nós temos os nossos direitos, mas temos também os nossos deveres. E que o dar a Deus não seja a nossa desculpa para não cumprir com os nossos deveres. Era isso que Jesus estava falando. Mas ele não estava separando. Ele estava falando: não usa o nome de Deus para deixar de cumprir os teus deveres. Não usa o dar a Deus, o estar cuidando da sua espiritualidade, que seja, para não cumprir com os seus deveres, com os seus filhos, com cônjuges, com a sua família. Não usa isso. Cuida de tudo ao mesmo tempo. Nós precisamos desse equilíbrio que tem o bom administrador. E o que nós estamos administrando aqui? A nossa vida. É desse equilíbrio que depende o nosso sucesso nessa encarnação. Então, meus irmãos, fico por aqui, desejando a todos um ótimo fim de semana que se aproxima, que estejamos sempre, meus irmãos, buscando esse equilíbrio que Jesus nos ensinou nessa passagem. Fiquem todos com Deus e até a próxima.